Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Cara e Coragem Podcast. Eu sou a Fessac, criadora e fundadora desse canal, e hoje vamos falar sobre liderança, para mim, muito inspiradora. Eu recebo no nosso canal Marcelo Orticelli, ele que é formado em administração de empresas pela PUC São Paulo e tem um mestrado profissional pela FGV e extensão na University of Texas. 41 anos de experiência profissional, sendo 30 no mercado financeiro, em posições como planejamento e controle, gestão de riscos e pessoas, que foi onde eu tive a honra e privilégio de estar próxima dele, e nos últimos 6 anos no INSPER, tendo liderado as áreas como educação executiva e pós-graduação e, recentemente, à frente das áreas administrativas. Também atua como membro da diretoria e do conselho do Instituto Unibanco. Muito obrigada e a honra de ter você hoje aqui, Orticelli. A honra é minha, obrigado pelo convite. Nossa, muito, demais. Gente, soubesse, eu já falei isso em alguns episódios. Eu, quando criei o Cara e Coragem, eu fiz uma listinha de pessoas, assim, que... Seja porque eu via, né? Porque eu te via, nunca trabalhei diretamente com você. E aí eu fiz essa lista, seu nome estava lá, mas eu pensava assim, ele não vai aceitar vir aqui no meu programa. E aí eu fui num evento e vi ele lá no palco. Aí eu falava, não, e agora, né? Ainda nem existiu o Cara e Coragem. E aí quando lançou, eu falei, bom, ou você se apropria do nome e manda mensagem, o não, eu já tenho, né? Porque eu não tinha episódio e ele não só topou, como de uma forma muito generosa tá aqui. E tenho certeza que vai ser um episódio incrível, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Delícia. Feliz de estar aqui. Então, assim, eu já conheço. Mas quem está nos assistindo, alguns talvez, não conheça a sua trajetória. Então, eu queria muito que você compartilhasse com a gente. Bom, vamos lá. Bom, mais uma vez, obrigado pelo convite. Feliz de estar aqui. Parabéns pela iniciativa, bem bacana. Fernanda, eu, assim, comecei a trabalhar com 16 anos, né? Então, quando eu falo que trabalho há 41, é porque eu comecei bem cedo, né? Para ninguém me achar muito velho. Não, né? não. Então, eu comecei com 16 anos e pouco antes, né, de ingressar no curso de administração, eu já tinha uma ideia que eu queria administração, porque eu curtia o papo de planejar, organizar, então aquelas funções básicas de administração de empresas que eu, quando garoto, eu lia sobre isso e achava que a minha praia, né, a minha atividade seria em algo parecido com isso. Então, eu fui crescendo na agência. Eu comecei trabalhando numa agência de turismo, né, como contínuo, era o office boy da época. E já numa função administrativa na agência, eu entrei no curso de administração, cursei administração. Depois de alguns anos trabalhando lá, eu passei por uma empresa, Eugene Máquinas, na área de controladoria. Eu ainda estava estudando. E no último ano da faculdade, eu entrei no Unibanco, onde eu acabei fazendo uma carreira bem longa. Começando por essa área de controladoria, orçamento, planejamento. Anos trabalhando com isso e crescendo nessa área. Mas sempre muito curioso, né, com as principais funções e estruturas do banco. E provocador, né, de que maneira cada estrutura podia contribuir para a estratégia do banco. Então, eu já estava cursando mestrado, já depois de formado, já há vários anos atuando, já como diretor na área de planejamento. Eu tomei contato, né, com uma ferramenta de gestão que era o Balance Scorecard. Olha, estudando o Balance Scorecard e entendendo o papel, né, e a importância do engajamento das pessoas na empresa para atingir aquele objetivo estratégico que qualquer empresa, todas as empresas têm. E percebi aí a importância da área de pessoas, do RH, dentro da organização. E tinha uma visão crítica sobre a atuação do RH. Eu via muitas vezes o RH com uma atuação mais operacional, né, mais ferramental, cuidando das ferramentas, seja de atração de pessoas, seja de reconhecimento, né, de treinamento, capacitação, mas eu via que tinha algo mais que ele podia fazer e eu provocava o meu colega que liderava a área, né, que eles deviam ter um papel
mais relevante dentro da estrutura. E provocava, na época, o Pedro Manuel Sá, que é o dono do banco, ele era presidente do conselho na época, de que o RH devia ter um papel diferente. Mas eu estava falando isso como diretor da área de planejamento. Tá. Teve uma reestruturação grande, e ele me convidou para assumir o RH, que foi um susto para mim, porque Imagino. Uma coisa é você provocar, ter ideias, outra é você assumir a responsabilidade. E eu nunca, não estava nos meus planos atuar no RH. Assim, eu me via como alguém que seria um CFO, né, sempre atuando naquela área mais financeira, orçamento, controle, custos e tal. Eu até perguntei, quando me fez a pergunta, se eu estava fazendo alguma coisa errada. Se era um feedback ruim, né? Ele falou, eu estou te convidando para você se reportar diretamente a mim, e isso seria um feedback ruim, né? Quer dizer, comecei mal a conversa. E também, para mim, foi uma lição muito importante. Se você não quer trabalhar numa área, não critique, não faça sugestões que alguém pode te convidar para você resolver. E eu vi que é muito mais fácil criticar do que... Mas topei o desafio. Sim. Topei o desafio e me encantei pela área, né? E aí tive aí alguns anos atuando à frente do RH, depois eu mudei, passei por outras áreas e voltei para o RH. Então aí a gente, ao longo da conversa, eu posso contar um pouco mais sobre isso. E sentado numa cadeira de recursos humanos, naquele momento, quais eram os grandes desafios, Oticelli, que você encontrava? Sentou lá, não tinha uma carreira, sentou, o que você tinha que resolver? Assim, o primeiro desafio, que foi aquilo que talvez me aproximou do RH, era essa questão do como engajar pessoas e alinhar pessoas em torno de um propósito comum. Então, essa foi a primeira, talvez foi a mosca, né, que me mordeu para pensar nessa função relevante, né, que essa área tem para uma instituição. A segunda era, e como eu penso nos incentivos que levam as pessoas na busca, né, do atingimento desse objetivo. Então eu diria que foram os dois primeiros pontos que me conectaram com o RH. Até por estar numa área financeira, a questão de incentivo, de pensar nos modelos de remuneração e de que maneira isso impacta a performance e o engajamento das pessoas, era uma aproximação natural da área financeira com o RH. Então, começou por aí esse meu interesse. Depois eu percebia, no fundo, o RH ele tem um papel muito relevante no desenvolvimento das pessoas. Então, que programas e que ações de desenvolvimento, de formação de pessoas... Eu gosto mais de falar de desenvolvimento do que formação, porque parece que formação você coloca as pessoas numa forma. Mas que ferramentas que você trabalha para desenvolver as pessoas, para tirar das pessoas o máximo do potencial delas. Então, eu fui, como um Lego, eu fui construindo o que era a minha visão de RH. Cultura. A cultura veio porque, à medida que você trabalha as questões de desenvolvimento, capacitação, treinamento, pensar, mas eu preciso ter alguma coisa que liga as pessoas todas em torno daquele propósito. E cultura era para mim uma questão muito importante. Então, acho que dois dos desafios muito bacanas que eu tive a oportunidade, a honra de lidar. No Unibanco, em meados de 2003, 2004, nós tivemos uma mudança grande de governança e trabalhando a cultura, mexendo em ritos, mexendo em políticas, na maneira como as pessoas se comportavam dentro da empresa, como que você bota as pessoas, trabalha nas pessoas o que eu chamo da boa ambição, né, e não aquela questão do status, que muitas vezes um profissional ele é levado pelo incentivo do status, né, um pouco para atender ego e tudo mais, a parte que eu chamo sombria do ego. O ego não necessariamente é ruim, mas tem um lado que pode ser sombrio. E a cultura, né, como você trabalha valores, cultura da empresa, é algo que eu via que podia impulsionar a performance da empresa e dar uma satisfação maior para as pessoas. Então, pensar
na construção de uma cultura, de um ambiente em que as pessoas têm uma maior satisfação de estar ali. Afinal, elas gastam a maior parte do tempo do dia delas dentro da empresa. Elas só vão render melhor se elas estiverem felizes ali, se elas conseguirem se conectar com o que a empresa busca. E isso, para mim, era um desafio grande, estimulante. Então, acho que foi daí que eu acabei realmente me apaixonando pela missão. Então, acho que esses foram os principais. Tem uma série de outras. Eu lidei com sindicato, com negociação, mas tudo acaba sendo um ferramental para atender essa questão do alinhamento, engajamento e desenvolvimento das pessoas, né? Acho que foram os principais, os principais motivadores para eu, até hoje. No INSPER eu também sou responsável pelo RH, então até hoje lidar com pessoas acabou se tornando uma paixão na minha carreira profissional. No bastidor eu perguntei para ele, gente, eu falei, e aí, mas e o RH, como que foi essa experiência? E aí eu soube que ele realmente foi picado pelo bichinho, né, a gente chama de RH, agente, gestão, pessoa, cultura, enfim, qualquer nome que, mas, né, a área que eu particularmente sou super apaixonada. E aí, Orticelli, quando eu penso nessa jornada longa dentro antes, né, entrada Unibanco, depois Itaú Unibanco, quais foram as alavancas que te motivaram a permanecer tanto tempo numa empresa que não era a mesma? Exato. Mas o que te moveu ali? Olha, apesar de estar 30 anos na mesma empresa, eu passei por áreas muito diferentes, né? Eu fui atendendo a chamados, né? Fui aceitando novos desafios, né? Acho que talvez esse tenha sido o que permitiu eu permanecer tanto tempo sem me acomodar, né? Ou sem perder o pique, né? A energia, em função dos vários desafios. Acho que, primeiro, eu tenho um princípio, que eu tô aqui para poder servir uma instituição ou as pessoas que me cercam. Então, muita gente pergunta, mas como que você foi de uma área para outra? Uhum. Eu atendi chamados, né? Tinha um desafio numa área e alguém me perguntava, você topa esse desafio? Então, eu nunca planejei ir para o RH. Acho que não era... Não estava no seu planejamento de carreira. Não estava no meu planejamento. Uhum. Quando, num primeiro momento, eu desenhei o que seria a minha carreira, o RH não estava nela. Mas tinha algo para além de em que área eu estaria, que era, eu quero poder estar em posições de liderança e que influenciem a tomada de decisão e que impacte pessoas. Então, onde quer que eu esteja, né, este propósito tem que ser atendido. Então, a cada convite, né, ou cada provocação, né, se eu topava fazer uma mudança de área, eu olhava se respondia essas questões, né, e respondia. Então, quando eu fui da área financeira para o RH, né, eu percebi isso. Quando eu fui do RH para a área de riscos, né, que tem um impacto grande em tomada de decisão, né, numa instituição financeira, a área de risco é uma área fundamental. Eu topo, né? Então tem um trabalho, inclusive de cultura, de risco, para ser desenvolvido lá. A mudança de cultura que nós fizemos no banco em 2004, mexendo muito com o comportamento das pessoas, foi um desafio maravilhoso. E na fusão, Unibanco e Itaú, talvez tenha sido o maior desafio cultural. Enfim, eu tenho bastante orgulho e satisfação de ter tido esse desafio na mão. Então, acho que foi isso que acabou me impulsionando. Os novos desafios, o tamanho do problema a ser resolvido, né? E o potencial impacto em pessoas que a minha atividade podia gerar. Eu atendi os chamados e fui em frente. E aí, 6 anos no INSPER, o que brilhou esses olhos de falar, acho que também servir, então agora eu acho que faz sentido encaminhar todos os meus holofotes para cá. Sem dúvida. No meu último ano no banco, eu já ajudava o INSPER, eu tinha eu era convidado para participar de grupos de discussão de como desenhar alguns programas. Uhum. Eu estava completando 30 anos no banco e eu achava que já era o momento de eu mudar. Estava bem lá, feliz, acho que tinha uma história legal, eu queria terminar bem a história, não esperar a própria empresa falar, Marcelo, já deu, né?
Então, é um pouco de ser protagonista da tua história, né? Então, eu tinha receio, quando eu olhava para frente, eu vou ficar obsoleto, né? Ou eu vou ficar, eu já estava e nem sabia, né? Então, antes que alguém me avise, timing. Antes que alguém me avise, e eu tinha, foi uma outra mudança de plano, porque ao sair do banco, na conversa com o Pedro, eu lembro, ele perguntou: o que você vai fazer com o teu tempo? Acho que talvez esteja cedo para você sair ou para você parar. Eu falei: olha, eu quero ter... eu idealizava que eu ia ter mais flexibilidade na minha agenda. E eu ia me envolver em alguns projetos. Tinha feito um programa de mediação de conflitos, então eu via a oportunidade de atuar isso em empresa familiar, ou mesmo em conflitos familiares ou em conflitos corporativos. Sim. Então era algo como: eu vou atuar em projetos pontuais, ser dono da minha agenda, e atuar, ter um papel, um pé na academia, ou estudando, ou dando algum curso, ou desenhando algum curso. Já estou no INSPER, então talvez ter algumas horas dedicadas numa instituição acadêmica, algumas horas dedicadas a projetos, e alguma atuação no terceiro setor. Quer dizer, o que eu posso devolver para a sociedade, um pouco do que eu tive a oportunidade, né, de construir a minha carreira, e algo ligado à educação. Então, nessa conversa, eu falei: bom, a parte do terceiro setor eu já te dou um lugar aqui no Instituto Unibanco. Então, sim, você sai do banco, né, ele até brincou, você troca de emprego, mas não troca de chefe, né? Você continua no Instituto comigo. No INSPER, acho que tem projetos ali que... e essa outra agenda aí você vai construir, parece bom. Só que, nesse meio tempo, o INSPER soube que eu estava nessa transição. Eles me chamavam e falaram: não, a gente te quer aqui como executivo. A minha primeira reação foi: de jeito nenhum, eu vou sair do banco como executivo, agenda corporativa, para assumir um desafio no INSPER. Vou ganhar menos do que eu ganhava no banco, e certamente vou ter mais trabalho. O Marcos Lisboa, na época, era o presidente. Sim. Ele falou: não, conversa com as pessoas aqui no INSPER, você vai com um professor, com alguns diretores, sente o ambiente do INSPER. Me encantei. Né? Então, você conversa com um, conversa com o outro. E aí, o plano que estava lá... Respondendo, eu posso adiar, né, e respondendo aquelas questões. Tem impacto em pessoas. Tem a capacidade de influenciar a tomada de decisão. Né, vou trabalhar no desenvolvimento de pessoas. Né, gero impacto para uma empresa, para a sociedade. Responder essas questões, foi top. Né, e estou lá há 6 anos. Mudei, hoje eu estou como vice-presidente, responsável por uma área que chama desenvolvimento organizacional, que no fundo é tudo que não é acadêmico. São todas as áreas que dão suporte para os docentes e para os alunos. E o RH é um deles. Então, eu fui pulando, mesmo quando, engraçado que quando eu estava responsável pela área de educação executiva e pós-graduação, até por sugestão do conselho, não, mas o RH continuou com o Marcelo, porque... Enfim, você acaba... É a tal mosca que... Né, o bichinho que te mordeu. Você é picado, mas a área também é picada por você. Exato, não tem muito disso. Exato. Então, estou lá no INSPER já há 6 anos. E pensando ao longo dessa trajetória, sei que muitos líderes formais te inspiraram, muitos talvez informais, de você ver ou acompanhar. Até porque eu estive com alguns que eu olhava na... telinha, quando tinha alguma live, e você estava lá do lado. Então, o que constituiu ou o que construiu o Orticelli hoje como líder? Quais foram esses traços? Olha, foi assim... Eu fui me inspirando em várias pessoas, né? Eu tenho o próprio Pedro Moreira Salles, acho que pela sua visão estratégica, pelo seu propósito de fazer do seu negócio, que era o banco, algo que tivesse um impacto importante para a sociedade, para o país, e os investimentos sociais que faz, né? Via, por exemplo, o Instituto Unibanco. Então, eu vi ali um executivo, né, com uma visão, né, de empresarial relevante para o país. Sim. Né? E uma preocupação uma preocupação muito grande com pessoas.
né? Então, ele, assim, aprendi muita coisa com ele, né? Com a excelência, né? Na escolha, na seleção das pessoas, no desenvolvimento das pessoas, o cuidado com os modelos de incentivos que ajuda a alavancar a performance de pessoas. Então, foi uma inspiração, né? E alguém que ousa, né? Acho que, o convite, tirar uma pessoa da área financeira para botar no RH... Que não era um padrão, né? Era um risco enorme. E outras decisões empresariais que eu vi sendo tomadas. Então, esse aqui, para mim, foi uma das inspirações. O Israel, que era um conselheiro, o Israel Weinborn, que era um conselheiro do banco, com uma capacidade analítica incrível, capacidade de dialogar com especialistas de diversos setores, diversas áreas do banco, quando pensava nas operações de compra, fusão, enfim, várias operações bastante estratégicas para o banco. Então, com quem eu trabalhei muitas horas, madrugadas, virando assim, horas, enfim, intermináveis, mas buscando a excelência lá no resultado do trabalho. Então, era múltiplas simulações para a gente ter certeza da decisão que a gente ia tomar. Então, a questão de vamos tomar uma decisão baseado, né, numa análise bastante profunda do valor que tal, né, um determinado negócio ou empresa pode gerar para o banco. Então, foi outro, né, exemplo, né, de... acho que também me inspirou bastante, Schetter. Então, enfim, tem vários executivos, né, e colegas, né, com quem também tive... eu me considerava sempre uma esponja, né, de aprender com o próprio time, né, então, quando eu fui para o RH, teve pessoas muito generosas do RH que me ensinaram muita coisa, né? Isabel Armani, uma colega que era... ela me dava o que eu precisava ler e entender para poder desenvolver a minha atividade. Beth Zabo, enfim, pessoas que já estavam no RH, que tinham Judite Davi, com quem eu aprendi muita coisa, enfim... Eu teria uma lista interminável aqui de nomes e pessoas com seus exemplos, cada um no seu estilo. Não tem ninguém na sua integridade, que para mim, esse aqui para mim é o modelo perfeito, né? Em cada um eu tirava um valor, uma expressão e adicionava no meu estilo profissional. Eu sou muito grato a muitas pessoas, César Cizenando, Wilson Mata, muitas pessoas que me deram, enfim, que apostaram em mim, me deram a oportunidade de chegar aqui. O Rogério Braga talvez seja um dos responsáveis por eu ter ido para o RH. Olha! Porque ele estava na cadeira, né, e pelo que conta, né, ele numa conversa com o PFO, ele vive me provocando que a gente devia fazer o RH diferente. Vamos colocar ele, né? Foi ele! E assim eu cheguei lá, né? Então, enfim, sou bastante feliz aí com essa trajetória. E hoje, pensando no teu atual desafio, né, à frente do INSPER, o que você observa como legados que você quer deixar? O que você quer assinar ali como sendo algo que você, de fato, desbravou, inovou ou construiu? Hoje, acho que um dos pontos, acho que uma das fortalezas da escola, a gente tem uma instituição de ensino, diferente de muitas outras, que tem departamentos, você pega várias faculdades, aí você tem um departamento de economia, um departamento disso, daquilo. Nós temos uma escola que é integrada, né? Então, o aluno que faz um dos nossos programas, ele tem um currículo que é transversal. Ele pode ser um aluno de administração, mas ele interage, faz projetos ou mesmo disciplinas num curso de economia, num curso de engenharia, num curso de direito. Um dos meus desafios é que essa integração ela aconteça de forma efetiva em todos os níveis da escola, em todas as instâncias da escola. Como toda empresa, você encontra silos, né? Você tem os departamentos, as áreas ou pessoas defendendo interesses pessoais. E eu acho que eu estou numa fase de vida que eu quero... acho que o praticar o bem pode ser num projeto social,
né? Quando eu tenho tempo, eu me envolvo nisso também, mas pode ser no teu ambiente de trabalho. Porque você tem vidas ali, né? Pessoas trabalhando por necessidade ou por prazer, né? Ou pelo propósito de fazer algo produtivo. E essas pessoas, elas enfrentam seus desafios, as suas dificuldades nas interações entre áreas. Então, algo que eu tenho recebido de feedback é que acho que eu tenho tentado dar, ou tenho conseguido dar uma contribuição importante para a construção de uma cultura verdadeiramente colaborativa, de integração e juntando pessoas em torno de um propósito. A missão do INSPER é uma missão muito bonita, no papel, no que está escrito, é o que a gente tem procurado fazer, que é promover a transformação do país por meio de ensino e pesquisa, né, por meio de formação e desenvolvimento de pessoas e geração de conhecimento. E toda a estrutura do INSPER tem que estar a serviço disso. Né? Então, eu estou a serviço dessa missão. Né? Então, acho que o legado que eu acho que talvez o meu maior propósito hoje é gerar impacto nas pessoas, poder ser lá na frente, aí talvez seja até um pouco de vaidade, mas ser lembrado lá na frente por pessoas que parte do que eu cresci, do que eu sou, do que eu me desenvolvi como profissional, eu tive uma influência positiva, né, do Marcelo Orticelli. Né? Então, reconheço que talvez tenha um pouco de vaidade aí, mas isso realmente me dá satisfação. Então, até hoje, quando eu encontro pessoas, eu encontro muitas pessoas que trabalharam comigo, e às vezes eu vejo depoimentos de pessoas que falam, outro dia eu estava num evento, alguém deu uma declaração, falou, parte do que eu sou, do que eu construí, eu devo, né? Então, isso me dá uma satisfação muito grande. Né? Então, acho que o legado, né, que eu quero deixar é um legado de impacto positivo na vida das pessoas. E usar uma instituição para multiplicar esse impacto para a sociedade. Né? Então, é o que eu estou tentando fazer. Com certeza, eu tenho certeza que essas pessoas, ou a que deu o depoimento, eu entro aí na lista, né? Não é à toa que você estava aqui na minha lista de poder participar. E aí, me vem uma curiosidade. Antes, você, dentro de uma instituição, você propunha ou descrevia o que você esperava do INSPER. Aí você foi para dentro do INSPER. Qual que é a realidade de você agora ver a demanda das empresas? Muda muito a perspectiva de quem antes demandava e hoje você entender muito da realidade da educação aqui, como você consegue fazer essas transformações dentro das corporações? Olha, em termos de propósito, objetivo, não muda tanto. Tá. Mas na sua execução muda bastante. Porque uma coisa porque você tem uma empresa, quando a gente fala do INSPER, eu tenho lá a graduação que eu estou formando. A gente fala que o INSPER é uma escola para todas as etapas da vida. Né? Você tem o jovem que está fazendo a graduação, você tem o recém-formado que está fazendo o curso de pós-graduação, ou uma reciclagem, ou um programa de educação executiva. Seu executivo mais sênior, que pode estar fazendo um programa de C-Level, ou pode estar fazendo um MBA, um mestrado, tudo mais. Né? Então, são diversos públicos. Quando eu falo de empresa, eu estou falando até dos programas que a gente chama customizados para empresas. Então, a empresa demandando formação, desenvolvimento dos seus executivos. E tem um risco que uma instituição acadêmica corre, que é de ter um certo distanciamento do mercado. Então, nós temos pesquisadores, nós temos pessoas estudando a fundo determinados conceitos, mas que eles têm que estar, né, aquele profissional, aquele acadêmico, docente, eles têm que entender o que está acontecendo no mercado, a realidade do mercado. Um conceito, ele, às vezes, puro, ele pode ser assim, muito... Você pode conseguir defender uma tese, né? Mas a sua aplicabilidade, às vezes, é muito difícil. Então, você tem aqui um dos meus desafios é aproximar o que eu chamo a academia do mercado. Isso é parte da... Por outro lado, é importante ter os nossos pesquisadores buscando lá a fronteira da ciência, porque ela vai gerar... Né, essas pesquisas, o que eles produzem de conhecimento, eles geram um impacto importante na melhoria do ensino e, eventualmente, inclusive em práticas de gestão, né, práticas corporativas. A diferença de ótica está, um lado,
talvez buscando lá o purismo do conceito, né? E o outro é como que você faz essa tradução para a prática, né? Para aquilo que eu consigo executar. Então, para dar um exemplo, tem um cliente nosso que estava contratando um programa, né? E ele queria, antes, né, de comprar o programa, ele queria uma aula teste, né, com o professor para ver os conceitos. E isso, para um professor, pode ser, mas como assim? Sou eu que vou dar o conhecimento. Né? Quer dizer, alguém vai avaliar o que eu vou dar, mas se eu que vou ensinar, então tem... e depois, com o diálogo, dá para entender bem. Assim, não, a gente só precisa ter certeza se a maneira como vai ser aplicado aquele conhecimento, ele leva em conta o tipo de público que você está dando. Você está dando para um grupo de executivos que são mais sêniores na empresa, você não vai discutir lá como você calcula a fórmula de um determinado para chegar numa conclusão. Você vai dizer mais como é a aplicação executiva daquele conceito. Então acho que essa é um pouco as empresas, o mercado, provocando uma instituição acadêmica, né, nessa questão de como que você traz aquele conceito para a realidade, né, e a academia provocando, né, a empresa a tomar uma decisão mais baseada em dados, em evidência, né, em estudo e não na intuição. Sim. Né, como às vezes a gente acaba sendo levado Então, para mim está sendo uma experiência assim, riquíssima, porque eu estou com o pé, eu sou executivo. Sim. Né, então a minha história é executiva, corporativa, não acadêmica, né, mas esse contato com a academia primeiro me fez respeitar, acho que eu tenho uma admiração muito grande pelo que eles fazem. Ver por outra ótica, né? E aproximar esses mundos. Que não há uma diferença entre teoria e prática, porque a teoria ela se efetiva, né, na sua aplicação. Né? Então, é só uma questão de timing. Às vezes o estudo vem antes, né? Ou a vivência prática traz um desafio, uma dificuldade, que alguém vai estudar, vai mergulhar e vai trazer, né, uma solução, uma proposta de caminho mais robusto, né, mais testado, né, experimentado. Então isso está sendo uma experiência bem bacana. Imagino. E você trouxe um ponto na tua fala anterior, que é a questão de ego. Como que você conseguiu transitar com a luz e a sombra dessa palavrinha tão pequena, mas a gente sabe que tem um impacto importante? Exato. Acho que a luz do ego, acho que é um negócio que pode te mover de uma forma positiva, né? Do o que eu chamo da boa ambição, né? O lado sombrio, né, que a gente tem que, né, tomar um cuidado, é de eu não ser levado por ele para fazer determinadas escolhas. E acho que eu posso dar alguns exemplos. Eu tive uns 2 momentos na minha carreira em que eu me via na possibilidade de ter que entrar numa disputa com um par, com alguém, com um colega, para alcançar uma posição de um status maior. Né? Isso faz parte, né? Acho que a concorrência ela pode ser até saudável, mas quando eu procurei ser vigilante isso na minha vida. Então, eu em algum momento, talvez eu tenha deixado de dar um passo. Ou eu até recebi como feedback que eu fui muito discreto em alguns movimentos, porque eu entendia que a longo prazo, né, para mim era mais importante até algumas relações do que necessariamente o status que eu ia carregar comigo. E que tipo de impacto que aquela posição ia dar. Agora mesmo, né, eu estou com um desafio bem bacana no INSPER. Outro dia eu fui abordado pelo mercado para que poderia ser uma posição com um charme grande, assim, teria muitas luzes em torno daquela posição. Falei, mas eu vou deixar isso que eu tenho aqui por mais dinheiro ou pelo estar? Será que é isso que eu preciso agora, nesse momento da minha vida? Não. Né? Então, foi uma conversa que acabou não seguindo, porque eu percebi, né, de que se eu fosse, né, eu estaria indo talvez por essa
né? Olha agora o tamanho da minha posição, embora minha posição no INSPER é uma posição bem relevante, mas numa instituição maior, tudo. Talvez eu tenha sido traído em algum momento, né? Não estou me recordando agora, assim, mas de querer fazer alguma coisa, né? Talvez eu vou mudar para a palavra vaidade, né? De ser levado pela vaidade, do reconhecimento que você tem das pessoas. Até o excesso de discrição, às vezes, pode ser considerado como uma vaidade disfarçada de humildade. Isso aconteceu uma vez comigo, né? Alguém me falou, toma cuidado, né? Que por trás do teu jeito humilde, discreto e tudo mais, não tem aí uma vaidade, né? Em se mostrar como uma pessoa mais servil ou alguém que não... Ou alguém que tem até receio de mostrar alguma fraqueza, né? Esse talvez tenha sido, se você me perguntasse do que você se arrepende, né, ao longo da tua trajetória. Então, acho que eu tive alguns momentos que eu tive receio de mostrar fraqueza. Então eu me expus menos, né, sabe quando você está bem na foto e você fala, eu não quero manchar, né? E aí você se mantém conservador em algumas posições e quando não deveria ser assim, né? Porque as vezes que acho que eu fui mais bem sucedido foram as vezes que eu corri mais risco. E eu cometi muitos erros, assim, né? Algumas escolhas erradas, mas na soma, o balanço entre os erros e acertos, acho que me trouxe até aqui. Então, certamente, eu devo ter tido alguns momentos que eu ousei menos e que talvez eu tenha dado um passo menor do que eu podia ter dado, para não mostrar fraqueza. Só que nós, né, todos seres humanos, nós temos fortalezas e fraquezas. Sim. E acho que esconder as nossas vulnerabilidades nos torna menos humanos. E acho que eu me lembro de algumas situações em quando eu mostrei muito, com medo do impacto que isso... Quando eu mostrei alguma vulnerabilidade, a reação que eu tive foi uma reação até de uma boa aceitação, ou quase como, que bacana ver que você é normal. Sim. Porque parece que você é muito certinho. Quando a gente quer ser muito certinho, você mais afasta. Ou você pode perder a confiança, inclusive. Sim. Porque ninguém é. Né? E aí eu estou vendo aqui alguém que parece ser muito certinho, tem alguma coisa errada. Né? Parece mais um artista, não é. Né? Então, sei lá, acho que foi assim que eu lidei com esse tema. Muito bem, muito bom. E não só para mim, mas para quem está assistindo. Uma bela ação, uma bela reflexão. E pensando aqui, Orticelli, então hoje você tem a visão de cima, né, de quem serão os futuros líderes de amanhã. É uma instituição que se posiciona para, de fato, fazer a diferença. Seja para quem já é líder ou para quem está nessa formação, porque tem a graduação. E é a instituição, eu ouso dizer, a de maior representatividade aqui no país. O que você avalia hoje? Como que a gente se posiciona para, de fato, formar líderes preparados para o que a gente está vendo desse futuro? Acho que tem algumas competências, que eu chamo de competências transversais, que são fundamentais no desenvolvimento desses líderes, né, ou que seja um profissional. Acho que a gente fala muito isso no INSPER, porque hoje nós ensinamos no INSPER conceitos, técnicas, né, que podem mudar daqui a alguns poucos anos. Né? Então eu formei um jovem, daqui a 10 anos, parte do que ele aprendeu pode não ser mais, pode ser uma outra realidade, né? O mundo muda numa velocidade muito grande, mas tem algo que não muda, que é a capacidade de aprendizado, né? Então a gente tem uma expressão que a gente fala que é o aprender a aprender. E para aprender a aprender, você também tem que aprender a desaprender o que você tinha aprendido. Então eu preciso me libertar até de alguns conceitos ou de algumas verdades, estar aberto para o novo, né? Então, a gente trabalha muito isso com os nossos jovens. Né? Vocês têm que estar sempre prontos, né, para aprender, né? E a busca desse aprendizado, né, passa
pela pesquisa, pela análise de dados, né, para tomar uma decisão, como eu fundamento essa decisão, né, sair do campo da percepção, da intuição. Eu não digo de você não ouvir a tua intuição, né? A intuição, eu não menosprezo a importância dela, mas se você aliar um pouco da tua intuição com muito da sua capacidade analítica e de explorar o máximo que você pode dos dados e das informações que você tem na mão para fundamentar a sua decisão, né? Você vai ser capaz de construir decisões que são mais sustentáveis. Este novo líder, né, é alguém que tem esta capacidade, né, de se renovar, né, de se reinventar, sempre fundamentando a sua decisão em evidências. Esse é um ponto muito importante. Tem um outro, que é a da comunicação e da capacidade de interação com outras pessoas. Ninguém, né, faz sucesso sozinho, né? Ninguém tem sucesso na implementação de um projeto, de um empreendimento, sem ter colaboração, sem puxar pessoas, engajar pessoas, ou ter colaboração de pares ou de outras, inclusive de outras instituições. Então, e a comunicação é um fator, assim, eu vejo muito projeto escorregando, não dando certo, por um problema de comunicação, né? Você está implementando, alguém não comunicou direito, alguém que é importante e relevante no projeto se sente colocado de lado ou vai jogar contra aquela iniciativa, ou a ideia é boa e você não vende bem a ideia, né? Então tem essa competência, né, de comunicar, e alinhar, interagir com pares, colegas, ela é fundamental na formação desse novo líder. Tem uma expressão antiga, acho que é quase que um chavão, que a gente contrata pessoas pelas suas competências e demite pelo seu comportamento, né? Então, acho que a atitude do trabalhar, né, em equipe, né, e a questão dos valores, né, quais são os teus valores mais profundos, né, como respeito, ética, isso aqui é a base, né, para a formação de qualquer profissional, independente até dele ser um líder ou não, né? Então isso a gente olha muito, né, a questão, até em crédito tem uma questão que você fala, caráter, né? Sim. A capacidade de pagamento, tudo, mas caráter é fundamental antes de eu dar crédito para alguém. Quando você coloca uma pessoa numa posição de liderança, no fundo você está dando um crédito. Eu estou fazendo um paralelo aqui com o banco de dar crédito, você está dando um crédito para a pessoa, porque você está colocando pessoas, né, da empresa sob a liderança de alguém. Então, o pior que a gente pode ter numa empresa é alguém tecnicamente competente, mas cujos valores não estão alinhados com a empresa. Porque essa pessoa gera seguidores. Sim. Contra, né, eventualmente, não alinhados com os valores da empresa. Então, o alinhamento com valores é um ponto fundamental. Então, e eu falo que cultura e valores, ele inclui e exclui pessoas. Sim. Né? Então, por isso que eu né, no começo da conversa, foi que é tão importante a questão da cultura numa empresa. Porque ela vai determinar que tipo de profissional que você quer ter na empresa. E não tem cultura certa e cultura errada. Né? Você tem uma determinada cultura onde um grupo de pessoas com determinadas características casam bem com aquela cultura. Essas mesmas pessoas que são muito boas numa outra cultura, numa outra empresa, podem não ter um melhor casamento, né? Então, acho que isso a gente deve identificar, né, na escolha das pessoas, no desenvolvimento delas. Enfim, acho que eu citei algumas das competências, acho que teriam outras que são também importantes, mas estas aqui já é um bom caminho para você identificar, né, a formação de um líder. A gente vai falar hoje o mundo é um mundo mais digital, né? Então é difícil imaginar um líder que não tem essa conexão, né, com
algumas dessas competências digitais. Você não precisa ser um programador. Sim. Você não precisa saber falar a linguagem Python e outras. Mas você precisa entender a lógica digital, porque você lidera pessoas e os jovens que chegam todos, acho que uma criança hoje vê um quadro na parede, ela tenta já vai virar, no touch. né? Então você precisa entender essa lógica, porque ela potencializa muitas soluções. Então um líder hoje ele precisa ter essa conexão com o potencial, né, que essa transformação digital trouxe para a vida de uma empresa e para a vida das pessoas. Sim. E você trouxe o aprender e desaprender. O que o Marcelo Orticelli desaprendeu como líder ao longo da trajetória? Olha, nossa, considerando que ela é longa, né? Sim. Então tem bastante coisa que eu fui... muita coisa desaprendeu? Não, assim, não. Né, acho que primeiro, né, acho que, óbvio, num dado momento da minha carreira, acho que eu comentei isso rapidamente aqui, tinha aquela vaidade do quero ser, né, X, né? Quero ser isso para aparecer para todas as pessoas que são. E acho que em algum momento eu falei, não, isso pode, sei lá, alimentar um pouco o ego, vaidade, mas é bobagem, isso vai me levar para um caminho errado, né? Porque me desvia talvez do que é meu maior propósito, né? Porque a carreira um dia vai acabar. Eu espero viver muitos anos, né? Então eu quero lá com meus 90, 100 anos olhar para trás e que impacto realmente eu gerei. Então um dado momento você tem, quando você está no início da tua formação profissional, você tem aquela aspiração da carreira, de crescer, de assumir e eu falei, não, isso aqui tem que ser consequência e não objetivo. Outra, houve uma época em que ficar muito tempo numa empresa era um sinal de orgulho. Depois, não, você precisa mudar muito de empresa. E isso, para mim, acabou sendo uma bobagem, porque não importa se eu vou ficar muito tempo no lugar ou pouco tempo no lugar, o que importa é que aprendizado que eu estou tendo naquela minha atuação. Então eu vejo muita gente preocupada, que eu já estou muito tempo, eu estou 6 anos no INSPA. Será que já está na hora de mudar? Eu falei, não, né? Não hoje. Por quê? Porque eu não estou 6 anos parado fazendo a mesma coisa e não estou aprendendo nada. No banco, eu lembro um evento com 7 mil funcionários, tinha uma discussão no banco de que se a gente... as pessoas que iam avançando na idade, se elas ficavam obsoletas, e eu levei essa preocupação na época para o Roberto Setúbal, no comitê executivo, de que a gente tinha que tomar cuidado, porque tinha gente com muita energia, mas que estava começando a ficar preocupado com a idade e que estava vendo a necessidade de sair. E eu falei, nós vamos perder bons talentos porque ele está avançando na idade e isso é um erro. E acho que isso foi parte do porquê do discurso. A consequência disso foi como consequência de discursos que alguns executivos no banco fizeram. Sim. Fulano já está muito tempo, ciclano já está velho para a função, para virar, sei lá, gerente, superintendente, já passou da idade. Isso é uma etaria, assim, é um problema, né? Então, e a gente mudou a linguagem. E eu lembro uma resposta que o Roberto deu num evento que eu achei bem bacana, que alguém me perguntou, né? Em que momento que eu me considero velho para uma determinada posição? E ele colocou, acho que, primeiro, a idade não deve ser um problema para ninguém. Né? A gente deve se preocupar quando a gente para de aprender. Né? Então, no momento que você, não importa a tua idade, você entender que você parou de aprender, você devia se preocupar e tentar fazer algo diferente. Não vamos falar de idade aqui. Não, então, eu acho que é uma das coisas que eu acho que eu mudei, né, na minha visão. E os medos, né? Acho que talvez eu tenha conseguido largar uns medos no meio do caminho, assim, eu sou o que eu sou, né? E eu posso ser diferente porque eu estou aprendendo algo novo. Mas tenho que me libertar, né, do que vão pensar e falar de mim, né? Então, esse acho que é uma das coisas que eu tentei, sei lá, algumas delas, né? Algumas, foram várias que você trouxe aqui.
E eu sempre tenho a difícil missão de chegar já no final. E aí eu trago sempre como última pergunta, porque o programa chama Cara e Coragem, que exemplo, que dica que você daria, seja pessoal, profissional, que você teve cara e coragem de tomar uma decisão ou de mudar algo? Eu acho pouco provável que vá fugir de uma, né? 30 anos no banco, mas uma que para você remeta muito à coragem de desbravar algo. Olha, eu sou eu às vezes me denomino, né, como uma pessoa do sim. Né? Então, enfrentei alguns medos das mudanças de área, né, de carreira, né, tinha um plano, aí mudei completamente, né, até na minha vida pessoal. Né, era casado, eu fui viúvo no primeiro casamento, depois casado, aí eu mudei, porque me apaixonei por outra pessoa e assumi lá um sentimento e segui em frente. Então, eu acho que essa energia, né, para aceitar o novo, arriscar e conhecer e desbravar, né, talvez seja parte do... Né, acho que responde, acho que isso que está colocando. Eu não sei como que vai ser. Então, vou lá e vamos ver como que é. Né? Claro, você tem que medir algum risco, né? Que senão isso também pode te levar a fazer loucuras no seu extremo. Algumas loucuras você tem que fazer. Sim. Porque a vida passa muito rápido. Né? E eu tenho um receio enorme de olhar para trás e falar, nossa, me faltou coragem, né, para experimentar. Né? Se eu não tivesse tido a coragem de ir para o RH, que eu não entendia nada, eu não estaria aqui hoje falando que eu me apaixonei pela função RH. Se eu não tivesse tido coragem de ir para uma área de risco, que é uma área que eu, né, também não conhecia, uma área muito técnica, né, uma área que eu tive dificuldade no começo para aprender, eu não teria algumas competências, conhecimentos que eu tenho hoje no meu portfólio aqui como executivo. Se eu não tivesse mudado de emprego, ido para uma instituição acadêmica para lidar com um cenário completamente, uma cultura completamente diferente, acho que eu não seria o que eu sou hoje, né? Mesmo na minha vida pessoal. Então, eu acho que a gente tem que dar a cara. Sim, literalmente. Né? E ter coragem para o novo. Né? Acho que isso que vai fazer da gente alguém diferente, né? Alguém que vai... No caminho vão ter erros, que nós vamos sofrer no momento em que a gente vive lá uma decepção, né? Uma decisão que você toma, que traz muita dor. Tem várias, né? Na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Anos depois, você vai olhar para aquilo e falar assim, ok, aquilo foi um aprendizado. Né? Acho que eu sou uma pessoa diferente hoje, também pelos erros, né? Pelos tombos que eu tomei. Né? Sim. Muito obrigada. Obrigada por compartilhar aqui no Cara e Coragem. Eu já tinha... comecei o episódio dizendo que você é uma pessoa que me inspirou ao longo da trajetória. Ainda bem que você teve coragem de ir para o RH, então eu tenho hoje a experiência de poder dar e disponibilizar para todos os que estão nos assistindo. Então, muito obrigada por estar hoje aqui. Obrigado pelo convite, foi um prazer. Que bom. Para você que está nos assistindo, deixe comentários, perguntas. Vai ser ótimo ter aqui um pouco mais de pergunta. Quem sabe eu não tenho mais um argumento para trazer o Marcelo Orticelli para uma outra sessão. Então, me ajudem, compartilhem, que eu tenho certeza que esse conteúdo vai servir não só para você que está nos assistindo, mas para os seus colegas, pessoas das empresas, líderes, enfim. Tenho certeza que, somando com tudo que foi falado aqui, você também vai agregar muito na carreira de outras pessoas. Muito obrigada e até a próxima.